Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem neném tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, cara. Salve procalouros e procalouras, boa noite, estamos de volta, é verdade. Então, eu sou o Caio Barros, é um prazer estar aqui com vocês. Você pode não ter visto a live anterior de Sociologia, não tem problema, tá? Mas quem dá geralmente essas aulas é o grande professor Leandro Vieira, que infelizmente não está com a gente essa semana. Eu estou aqui tendo, né, essa árdua missão de substituí-lo, né, fazer quase impossível, né? A gente vai tentar, claro. E o professor Leandro está bem, ele teve um imprevisto, tá? Na próxima semana, com certeza, muito provavelmente, ele já vai estar com vocês aqui, tá bom? Tá certo? Então, olha só, já vai deixando aqui a sua mensagem no chat, boa noite, tá? Já vi uma pergunta ali que o Otto já deu essa aula. Pois é, a gente vai ver como que a filosofia pode ser de fato interpretada pelo Renascimento. Como que o Renascimento pode interpretar a filosofia? Como que nós diferenciamos os processos do Renascimento da história e da própria filosofia, tá bom? Deixa eu pegar aqui meu passador e vamos começar a nossa jornada. Primeira coisa, de fato, uma definição mais histórica do que foi o Renascimento, né? O que está se buscando renascer? O que está se buscando voltar ali de volta, né? O que está se buscando trazer novamente? O Renascimento é um movimento artístico, cultural, filosófico, intelectual entre os meados do século XIV e o fim do século XVI. Começa, né? Tem como seu território, sobretudo, a Itália, mas foi difundido por toda a Europa, praticamente. Então é muito importante que quando a gente fale de Renascimento, a gente saiba pelo menos identificar de qual lugar a gente está falando. A gente está falando de França, a gente está falando de Itália, a gente está falando de Alemanha. Aqui na aula de hoje, a gente vai conseguir identificar como que o Renascimento se expressou intelectualmente nos diferentes territórios europeus. Será que a forma com a qual o Renascimento chega na França é a mesma com a qual chega na Itália? Ali na época, né, que a gente está vendo ali o final da Idade Média, e nós vemos a ascensão de um cara chamado Galileu Galilei, de outro cara ali pertinho chamado Nicolau Copérnico, de outro cara ali na Inglaterra chamado Francis Bacon, né? Depois vamos ter, com a origem da Idade Moderna, René Descartes, que você vai acompanhar também na aula sobre racionalismo com o professor Leandro. É tudo a mesma coisa? Não. Então, no primeiro momento, a gente tem que entender por que o Renascimento se dá na Itália. Eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas. Inclusive, se você não me conhece, nunca me viu, eu estou sempre ali às terças-feiras, 13h50, até 4 e pouquinho, fazendo a nossa gloriosa e maravilhosa Sala do Meet, em que a gente tira dúvidas sobre os temas que você viu na live de quinta-feira com o professor Leandro, tá bom? Então não deixe, né, de participar, de mandar sua dúvida, a gente faz bastante exercício por lá, a gente vai fazer aqui hoje também, tá bom? No final da aula, aguarde, fica até o final para a gente fazer alguns exercícios e praticar e ver como que pode aparecer o Renascimento pela filosofia no seu vestibular, fechou? Então olha só,
Quais são os valores que estão sendo resgatados no Renascimento? São valores ligados a uma intelectualidade, a uma noção de beleza, sobretudo greco-romana. Então vai ter um valor ali, ou alguns valores gregos que estão voltando à tona novamente. E também os valores romanos, né? Valores ligados à arte, à beleza, à autonomia do indivíduo, a criação de uma consciência de que o ser humano ele é dono da sua própria história. Nós vamos acompanhar e vamos formular um pouco o que isso quer dizer. E aí, esses valores da antiguidade, como de beleza, conhecimento e ser humano, eles permearam todos os intelectuais do Renascimento. É o momento em que nós vemos o ressurgimento de algumas ideias filosóficas importantes, sobretudo a ideia do antropocentrismo, que é a noção do ser humano no centro. Sócrates, titio Sócrates, já fazia uma filosofia antropocêntrica, você sabe, né? Você já teve aula com o professor Leandro, que foi uma aula brilhante, não é mesmo? Então você sabe que na filosofia socrática, o ser humano, né, os dilemas de ética e política, se tornam o alvo, se tornam o centro do debate. Não mais se debate as coisas ligadas à física e à natureza. Qual é o movimento que acontece aqui também no pós-Idade Média, no final da Idade Média, já no Renascimento cultural europeu? Afasta-se de uma ideia de um Deus divino, soberano, que nos pune, e entra no lugar disso a ideia da potência humana, da sua autonomia e da sua liberdade. O Renascimento ele marca, de fato, a transição entre a Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna. Eu vi também antes da aula ali uma pergunta sobre se o Renascimento seria a mesma coisa que o modernismo. Não, tá? Cuidado, são 3 coisas diferentes, na verdade. Idade Média, Idade Moderna, 4, né? Modernismo e Renascimento. O modernismo é uma corrente ali do começo do século XX. Pensou em modernismo, pensou em Van Gogh, por exemplo, tá bom? Então são coisas diferentes, beleza? Olha só, vocês já viram essa gloriosa imagem aí, né? Vou até tampar o nome porque fica fácil demais, né? A tal, né, celebrada, intrigante imagem de Mona Lisa, a Senhora Lisa, que foi pintada por esse cara que você não precisa também saber, mas que foi o Leonardo da Vinci. Ela foi pintada ali entre 1503 e 1506, né, comecinho do século XVI pelo da Vinci. Algumas considerações sobre essa obra. Primeira coisa, essa obra ela está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Para vocês terem uma ideia, é como se fossem, o tamanho, né, da Mona Lisa, não sei chutar muito bem agora, mas é como se fossem, sei lá, 3 folhas A4, né? Não é muito grande, esse é o meu ponto. Ela está protegida por um vidro à prova de balas e as pessoas ficam se acotovelando para poder tirar uma gloriosa selfie e postar na sua rede com a tal da Mona Lisa. Ou seja, tem pessoas, inclusive, que vão ao Louvre só para fazer isso. Não visitam as outras seções do Louvre porque é um museu gigantesco. Pensou em Louvre, você pensou em Mona Lisa. Você pensou em Mona Lisa, você pensou em Louvre. Tá certo? Tiveram alguns tempos aí recentes, não sei se vocês viram também, tá? Alguns movimentos ambientalistas que, para chamar a atenção das mudanças climáticas, jogam tinta, né? Tinta de tomate, tinta preta em obras artísticas. Não vai caber aqui a gente fazer um debate sobre isso, sobre estética, sobre arte, sobre movimentos políticos, mas fica aí também para você refletir. Será que é algo que de fato traz visibilidade? Será que de fato destruir uma obra que está num museu, uma obra de arte, é algo que vai trazer visibilidade? É o melhor meio para se chegar nesse determinado fim? É um debate que a gente pode fazer mais à frente e você fazer aí da sua casa, beleza? A Mona Lisa, ela é uma obra extremamente importante para a história da arte, para a filosofia. Primeira coisa, a Mona Lisa, ela é uma obra que, se você olhá-la de qualquer ponto da sala, de qualquer ponto de onde você está, se eu caminhar por aqui, por esse estúdio, e manter os meus olhos fixos nos olhos da Mona Lisa, ela vai me acompanhar por onde eu for. Então, o primeiro ponto importante é que a arte aqui, nesse momento, ela ganha um contorno mais interativo, né? O Leonardo da Vinci, ele foi um grande pensador, um grande inventor, né? Um cara ligado à matemática, ao pensamento. Então, de fato, ele pensou muito matematicamente para elaborar essa posição dos olhos da Mona Lisa. Isso com certeza. Eu tive a oportunidade de visitar a Mona Lisa ali no Louvre, né? Tive a oportunidade de visitar também a casa dele, do Leonardo da Vinci, que fica acho que pertinho de Paris, ali, na França mesmo.
E ali, na casa dele, você vê a sua genialidade. O cara foi um grande inventor. Ele inventa o primeiro protótipo de paraquedas, por exemplo, já no século XVI. É um negócio absurdo. A obra da Mona Lisa, ela nos devolve um olhar, ela interage com a gente. Para além disso, se você perceber aqui, estamos no século XVI, né? Aqui a gente está no auge do Renascimento. Só que a Mona Lisa, ela traz aqui, né, um quase decote, mostrando aqui o colo do seu seio, que para a época a gente pode considerar de fato algo muito revolucionário e avançado, entre aspas, né? E percebam que o fundo da imagem para Da Vinci não é o importante, não é o principal. Ele quer de fato trazer a centralidade da obra para essa tal de Mona Lisa. Existem alguns intelectuais, alguns pesquisadores que vão dizer que a Mona Lisa, na verdade, é uma versão feminina do próprio Da Vinci, né? Outros vão dizer que a Mona Lisa, ela é a junção de várias mulheres ali da época que conviviam no mesmo território que o Da Vinci. Outros vão dizer que a Mona Lisa de fato existiu. Ela pousou com as suas mãos assim para o Da Vinci e ele a pintou. Bom, tem várias teorias que vão tentar explicar por que ele a fez, mas ele fez essa obra que é muito impactante e que demonstra bastante que agora a arte nos devolve um olhar. A arte, ela interage conosco, beleza? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Jefferson, boa noite, Samila também. Professor, o Renascimento na filosofia teve a ver com a Segunda Escolástica? Nicolau de Cusa foi o primeiro filósofo dessa época? Olha, Jefferson, se a gente for pensar um pouco no Renascimento, a gente vai entender que há uma tentativa de se afastar de tudo aquilo que Tomás de Aquino fez em relação à Escolástica. A Segunda Escolástica vai existir, evidentemente, mas aqueles valores fundamentais religiosos, eles não fazem mais parte ali desse contexto filosófico, intelectual, cultural e artístico, beleza? Então, quando a gente estuda Renascimento voltando para provas de Enem, de vestibular, a Segunda Escolástica não cai, Nicolau de Cusa também muito menos, tá? É preciso que você entenda que há um rompimento que não é total, isso é muito importante que a gente vai falar, há um rompimento, uma quebra de paradigma com aquilo que havia sido feito antes na filosofia que você entende como filosofia medieval, que você já aprendeu aqui, né? Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Beleza? Fechou? E aqui, avançando um pouco mais, nós temos a imagem também do homem vitruviano de também Da Vinci, né? Quem foi esse homem vitruviano? Isso aqui é uma homenagem de Leonardo da Vinci a Vitrus, que foi um cara muito importante do Império Romano. Ele foi engenheiro, matemático, um cara que fazia obras públicas. E perceba como ele traz aqui a noção de perfeição, e essa perfeição ela vem da geometria e dos ângulos. Então seria um cara perfeito por todas as suas angulações, certo? Então percebam que o Da Vinci está tentando elaborar aqui também uma teoria que é quase matemática e artística ao mesmo tempo. E aí, por que acontece na Itália, de fato, o Renascimento? Isso é muito importante. Eu trouxe aqui um mapa dos estados italianos, né? Em 1490. Você sabe que a Itália e a Alemanha foram um dos últimos países a se unificar na Europa. A Itália vivia aqui nesse contexto, um contexto também de divisão, um contexto de cisão territorial. Você tem até hoje diferenças muito sintomáticas de um italiano que vive no norte e de um italiano que vive no sul. Sentem-se quase que habitantes de países diferentes, né? Tem uma série que eu gosto muito, que é a chamada Sopranos, que narra um pouco sobre essa questão territorial da Itália, né? São mafiosos vivendo ali perto de Nova York. E tem muito essa divisão. Ah, você é de Milão, você é de Nápoles, né? Você é uma pessoa mais pobre, você é mais rico, você tem um outro sotaque. Quem gosta de futebol, por exemplo, sabe que a história do time Nápoles, né? De Nápoles, tem toda uma vinculação com Maradona. Ele ganha o campeonato, a Série A, depois de muitos anos, né? Ele traz toda a glória para a cidade napolitana, que sempre foi vista pela galera do norte como mais pobre e inferior. Então a Itália, ela está dividida em pequenos estados. Pequenos estados esses que enriqueceram bastante por conta da posição estratégica da Itália, que está próxima aqui, né? Está no Mar Mediterrâneo, próxima da África, próxima da Grécia, próxima da própria Europa. E por conta disso nós vamos ter o final das cruzadas. As cruzadas, como vocês sabem, elas fazem com que os estados italianos enriqueçam demais. E durante esse contexto, criam-se os chamados burgos.
Os burgos, que vem do termo burguesia, eram mercados medievais, onde as pessoas iam para lá e trocavam, né? Havia um intercâmbio, não só de objetos, mas um intercâmbio de culturas. Então você saía domingo de tarde para fazer suas compras e aí você comprava, por exemplo, um tapete que vinha da Pérsia. Você comprava uma especiaria que vinha do norte da África. Você comprava um talher, sei lá, algum elemento corpóreo de roupa que vinha da França. E ali, conversando com aquele comerciante, você trocava língua, você trocava cultura. Então há um contato entre culturas diferentes que está se dando. É uma convulsão cultural que está acontecendo ali. É um turbilhão em que o centro e o cenário é a própria Itália e são os seus reinos. Tudo bem que nesse contexto, como eu falei para vocês, há uma divisão territorial latente. E essa divisão territorial, ela não se coloca somente em território, se coloca na forma política e também artística e intelectual. De que forma? Os estados italianos, eles rivalizavam entre si, né? Você vai ter sempre um monarca, um rei tentando ser um melhor do que o outro, digamos assim, né? Há uma competição, há uma invejinha ali entre eles. E aí surge, na verdade, a figura do chamado mecena, que você provavelmente já viu na aula com o professor Otto aqui de História. Quem é o mecena? Quem são os mecenas? Esse termo é até utilizado hoje no mundo do futebol, dos esportes, né? Ah, fulano é mecena do tal time, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Que é um cara, né, geralmente um homem, que investe rios de dinheiro para montar uma equipe, entre aspas, dos sonhos. Pode ser o time de futebol dele, pode ser equipe de basquete, de beisebol. Ali tem uma certa troca, sem que se espere nada em troca. Mas, na verdade, se espera. E dentro desse contexto aqui do Renascimento, como que os mecenas atuavam? Os mecenas patrocinavam intelectuais e artistas para que eles pudessem habitar o seu território. Imagina você é um rei da Sicília, de Milão, de Nápoles, você vira e fala, olha só, você sabe quem é o meu diplomata, o meu embaixador? É o Nicolau Maquiavel. Você sabe quem está pintando aqui as minhas obras públicas? É um cara simplesmente chamado Michelangelo. Então isso, na verdade, é um debate todo sobre prestígio. Então esses caras, esses grandes artistas, eles são patrocinados por esses mecenas e têm uma vida confortável, tá bom? Seguindo, é uma época também de forte antropocentrismo, como eu falei para vocês. Isso vai ficar mais claro quando a gente analisar uma obra do Michelangelo, A Criação de Adão. O ser humano, ele não é mais passivo diante da sua história. Ele é ator e agente da sua própria história. Agora a gente vê uma desvinculação, uma dissolução dessa ideia de um ser humano passivo que olha para o divino, para o transcendente e acha que ele vai te castigar, acha que ele vai te punir, um Deus muito distante. Uma ideia, minha gente, que foi costurada e construída durante muitos séculos, durante a Idade Média, não é mesmo? Então esse Deus punitivo, esse Deus que te castra, esse Deus que te trata com violência. E agora, o que essa galera vai querer dizer é o seguinte, precisamos reinterpretar essa noção de divino, precisamos reinterpretar essa noção de Deus. E agora o ser humano, ele precisa de fato tocar as rédeas dessa história. Ele precisa tocar esse barco novamente. Lembra que eu falei do Sócrates? Então nós temos aqui pela primeira vez, no Renascimento, um resgate dos valores socráticos e greco-romanos, pelo nome de antropocentrismo. Também há um forte individualismo, né? O ser humano, utilizando a razão, ele vai querer definir o seu próprio destino e o que é melhor para si. Vemos uma valorização do classicismo, do naturalismo e do humanismo. Valorização do que é clássico, de uma reconexão com a natureza. E agora nós temos uma nova definição de ser humano que se chama humanismo. Esse ser humano não é mais passivo, como eu disse. Esse ser humano, ele é agente da sua própria história, beleza? Então os europeus dessa época, eles tinham muito apreço pela cultura clássica, principalmente pela Grécia e por Roma Antiga. É também um período da Revolução Científica no século XVI. É o período também da Reforma Protestante também no século XVI. A Revolução Científica até um pouco antes, ali, né, séculos XV e XVI por aí. E é uma época em que se contestava os valores estabelecidos, sobretudo pela Igreja da época. Como eu falei para você, olha só,
Essa imagem, eu gosto muito de trabalhar com imagens nessa aula porque a gente está falando de arte, né? E a arte, ela pode ser um instrumento muito interessante para a gente analisar a filosofia que está inserida dentro dessa obra de arte, não é mesmo? E aqui nós temos uma obra de arte que é belíssima, talvez uma das mais simbólicas e mais potentes da época do Renascimento. Foi feita nada mais, nada menos por esse cara brilhante, Michelangelo, né? E nós temos aqui a chamada criação de Adão. Você pode perceber, em primeiro lugar, que Deus, ele está vestido, né? Está colocando uma túnica, sem alguma roupinha. O Michelangelo, ele havia feito, em primeiro lugar, essa obra com Deus nu. Mas a Igreja Católica virou e falou, cara, peraí, Deus não tem sexualidade. Os anjos também não têm sexo. Tem que colocar uma roupa aí para esconder as vergonhas de Deus. Deus não é masculino nem feminino, ele é Deus. Essas considerações são humanas. Aí o Michelangelo foi lá, né, deu um jeitinho e pintou essa túnica. E aí nós vemos aqui atrás também Deus sendo segurado por anjos. E percebam o formato aqui desse molde que Deus está atrás. É um formato do cérebro humano. Então Deus está criando o humano a partir de uma inventividade da própria razão. Mas ele está sendo auxiliado pelos anjos. E você pode perceber que a postura corporal de Deus é de tentar chegar até Adão. E aqui no centro da imagem nós temos talvez o ponto mais crucial da filosofia renascentista e da filosofia com a qual Michelangelo estava querendo passar na sua época. Percebam que o dedo de Adão aqui, ele está não muito ereto, ele está até um pouco assim, né? E o dedo de Deus está em rixe. A própria postura corporal de Adão é uma postura passiva, né? Não muito interessada, relaxada. E a postura de Deus é ativa, indo até ele. Nessa interpretação, vão dizer alguns intelectuais, alguns pesquisadores da história da arte, da filosofia, tá? Que esse dedo aqui, que não está em rixe, não está ereto, ele indica, na verdade, o desejo de Adão de se conectar ou não com o divino. Então, uma obra que ela, de uma certa forma muito potente, ela contextualiza e ela condensa o Renascimento, tá bom? Pergunta do Jefferson também. Professor, o surgimento das figuras dos mecenas como Lourenço de Médici, dentre outros, se deu devido à ausência de investimentos estatais nos artistas do Renascimento? Olha, Jefferson, o Lourenço de Médici e a família de Médici, você vai abordar isso na sua próxima aula sobre Maquiavel, tá? Ele foi um cara que investiu diretamente na elaboração, na escritura do Príncipe, tá certo? Que é o livro que Maquiavel vai tentar escrever para essa linhagem dos Médici. Então, assim, o Lourenço de Médici, ele não necessariamente ele é um cara que vai... Ele é um nobre, né? Ele é um poderoso ali. Então, o surgimento desses artistas, tá? Eles podem estar vinculados a uma ausência de investimento estatal, mas não necessariamente, tá certo? Por quê? Porque esses caras, eles também faziam parte de dentro ali da monarquia, eles faziam parte daquele jogo político soberano. Então, nessa maneira, nesse sentido, o Lourenço de Médici, como eu fiz essa brincadeira, né? Ele vai querer ser um cara que vai ter dentro do seu reino, para querer estar perto ali próximo também das figuras importantes, dos figurões, ter um cara chamado como Maquiavel ao seu lado. Maquiavel era um diplomata, era um embaixador, né? Ele viajava ali pelos outros reinos. Então os mecenas, eles surgem não necessariamente por conta de uma ausência de poder estatal ou de investimento, mas também as coisas podem existir não concorrente, mas concomitante, beleza? Então olha só, trouxe aqui uma imagem também para a gente abordar, para a gente analisar, que é de Rafael Sanzio, tá certo? Que ele traz essa obra, que é uma obra belíssima para a gente que gosta de filosofia, né? A chamada Escola de Atenas, em que ele coloca todos os grandes e todas as grandes da época da Grécia Antiga. Você tem essa imagem aqui que você já deve ter visto em alguma questão, em algum livro didático, aqui no ProEnem, não sei se o professor Leandro te mostrou, mas nós temos aqui, de azulzinho, né? Com a mão espalmada para baixo, o Aristóteles, e de túnica vermelha, olhando assim para cima, fazendo assim para cima, o Platão. Platão não está fazendo assim por conta de Deus, ele está se referindo ao mundo das ideias. E Aristóteles está com a mão espalmada, segurando aqui, né, pertinho da cintura, a Ética Nicômaco, dizendo que, na verdade, a gente pode chegar até a verdade também por via do sensível, né, daquilo que a gente sente. E aqui jogado, né, na escadaria, largadão, né, de túnica também azul, está o Diógenes.
nosso grande amigo da aula sobre filosofia helenística, que você deve se lembrar dele, o cara que morava dentro de um barril, né, que jogava tudo pro alto, o Alexandre o Grande tentou falar com ele, sai daqui, só quero tomar meu sol, né? Então nós temos várias figuras importantíssimas dessa época do Renascimento. Vale a pena dar um Google depois, porque tem essa descrição, tá, de cada peça-chave aqui do Renascimento. Desculpa, da Grécia Antiga, né? Representado no Renascimento. Tem até um easter eggzinho aqui, por exemplo, na número 9, né, que pode ser a Hipátia, que foi uma importante figura também dessa época, ou pode ser o próprio Rafael Sanzio, só que numa figura mais feminina, certo? E aí, temos aqui algumas figuras importantes, quando a gente começa a conversar um pouco mais sobre filosofia de fato, matemática, astronomia. Tem esse cara extremamente importante, né, gente, que foi o Copérnico. Copérnico, ele está inserido no contexto da Revolução Científica. E Copérnico, com a sua teoria heliocêntrica, ele vai ser um cara que vai jogar uma espécie de bomba atômica no pensamento medieval. O que ele vai querer dizer aqui, gente? Ele vai dizer o seguinte, olha só, eu estou começando a estudar, eu estou começando a ver que, na verdade, não é necessariamente o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. E aí, a Igreja Católica, todo aquele pensamento medieval fica como, né? Peraí, tá doido, tá maluco? Como assim? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos os seres perfeitos. Tudo que há na Terra e nas galáxias foi feito para o nosso bem-estar e para a nossa vivência. Titio Copérnico viu e fala, negativo, tem uma outra teoria aqui que eu estou começando a elaborar, que eu estou sentindo aqui, né, que na verdade, através de estudos científicos, né, eu estou tendo mais certeza de que, na verdade, o astro-rei de toda essa galáxia é o Sol, não é a Terra, certo? É muito importante que você saiba também que esses caras, esses pensadores, tá? Isso vai ficar mais claro na aula que você tiver sobre René Descartes. Eles, por mais que estivessem num contexto do Renascimento, eles eram também católicos. Isso também, quem trouxe essa abordagem foi minha esposa, um beijo para ela, deve estar me assistindo, que é professora de História, que é a gente conversando bastante sobre isso, Renascimento, e ela estava preparando uma aula, e ela trouxe essa abordagem. Eu falei, é verdade, você está certíssimo, eu vou até falar isso em sala. Por quê? Esses caras, eles eram católicos também. Eles estavam inseridos dentro de um contexto cultural e religioso. Mas o que eles estão tentando fazer é trazer uma outra abordagem para a filosofia. E temos esse cara aqui, que você já deve ter ouvido falar nele, Galileu Galilei, que foi condenado pelo Santo Ofício e foi condenado a falar, né, mandar foi mal, tava doidão, as coisas que eu estava escrevendo ali, desculpa, eu vou passar uma borracha aqui e eu vou meter o pé aqui da Itália, eu vou para outro lugar, né? E ele foi condenado, né, de fato pelo Santo Ofício, né, pela Inquisição, a ir atrás, a voltar atrás de tudo que ele estava fazendo. E o Galileu, ele estava dizendo que o Copérnico e as suas teorias estavam corretas. Ele estava tentando avançar a astronomia e as ciências, certo? Nós temos aqui um contexto de perseguição. Nós temos, por exemplo, um grande intelectual chamado Spinoza, né? Que é um racionalista também. Spinoza, ele teve uma vida de muita perseguição, de muita luta. Ele, por fazer um chamado racionalismo bíblico, né? De tentar entender a Bíblia através de um aspecto mais racional, ele é perseguido, tá certo? Vale a pena dar uma pesquisada também sobre a obra e a vida do Spinoza, foi um grande intelectual, beleza? E aí, temos algumas figuras importantes, tá certo? Do Renascimento, dentro da filosofia, antes da gente começar a fazer exercícios. Temos o Erasmo de Roterdã. Você, inclusive, vou te dar uma dica agora, tá? Você, inclusive, que está aí às vésperas de ingressar na universidade, né? Vamos fazer assim, botar um emojizinho aí no chat, vai chegar a aprovação, né? SISU no ano que vem. Você que está aí, você pode, ingressando numa universidade pública, dependendo, tá, da universidade, dependendo do convênio, procurar por um convênio que leva o nome desse cara aqui. Convênio Erasmus. É um convênio que geralmente as universidades públicas tecem com essa instituição, em que você pode estudar de forma gratuita em diversos países sem pagar nada. Então imagina você passando 6 meses, 1 ano na Itália, na França, na Espanha, em qualquer outro lugar que você desejar. Dependendo do convênio, você pode fazer isso, tá? Fique ligado, porque muitas pessoas não sabem sobre esse convênio. E esse convênio, o Erasmus, é uma homenagem ao Erasmo de Roterdã, que nasce ali nos Países Baixos, né? Uma região entre Holanda e Bélgica. Ele é extremamente importante, sobretudo para a sua aula de Sociologia Contemporânea, quando a gente fala sobre Norbert Elias,
Porque ele é o primeiro cara que vai escrever uma espécie de tratado, de manual de comportamento cultural. Ele vai ser extremamente importante para a sua próxima aula de Maquiavel também, porque o Príncipe de Maquiavel nada mais é de um manual de costumes do que fazer para você conseguir trazer o reino para perto, para você apertar, né? Mais vale ser temido do que ser amado. O professor Leandro vai falar sobre isso na semana que vem com mais propriedade com você. Então, quando o Maquiavel escreve O Príncipe, ele está se baseando nesse livro desse cara aqui, da civilidade em crianças, que é um dos primeiros livros da história do Ocidente, em que esse filósofo ele vai escrever um livro sobre costumes. Como que as crianças nobres devem se comportar à mesa, que elas não devem falar alto, que elas devem estar sempre bem vestidas, como se utiliza a etiqueta, como se utiliza os talheres, como se utiliza a linguagem. E aí esse brilhante sociólogo que eu falei para vocês, o Norbert Elias, polonês, ele vai escrever um livro lá nos anos 30, final dos anos 30, chamado O Processo Civilizador. Às vezes é traduzido também como um processo civilizatório. Falei sobre isso na aula de Sociologia Contemporânea, na nossa sala do MIT. O Norbert Elias, ele vai fazer o seguinte, ele começa a analisar que os comportamentos que estão sendo gestados e criados na Idade Média pelos nobres são comportamentos que buscam nada mais, nada menos do que exclusividade e distinção social em relação aos camponeses. A invenção da etiqueta, a invenção da forma de tratamento no francês, por exemplo, que é a utilização do pronome tu e a utilização do pronome vous, né? Segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural, respectivamente. Você só utiliza o tu para pessoas próximas e você utiliza o vous em contextos formais. Ou seja, a própria língua, ela é uma expressão da exclusividade e da distinção social, não é mesmo? Quando você olha, por exemplo, caramba, a pessoa está falando de um jeito meio estranho, né? Com um português meio incorreto, né? Imagina. Sei lá, de onde será que essa pessoa vem, né? Será que ela vem de uma classe mais alta, de uma classe mais baixa? A língua, ela também expressa e nos localiza geograficamente, culturalmente e socialmente. E aqui o Erasmo de Roterdã está tentando escrever um manual de como as crianças devem se comportar para justamente se distinguir dos camponeses e justamente saber como elas devem se portar em espaços de nobreza, porque em breve, daqui a pouco, serão elas os adultos da jogada. Nesse livro, como eu falei aqui para vocês, o Elias ele analisa essa ideia de civilização, né? Que a ideia de civilização ela também é criada, ela é criada a duras penas, né? Ela é criada com muita intencionalidade por parte desses filósofos, desses intelectuais e desses artistas, né? E aí é uma espécie de instrumento pedagógico para gerações futuras. Por que eu falei isso? Porque quando a gente vê que ele escreve um manual de comportamento para crianças, ele está no campo da pedagogia, ele está no campo do ensino, não é mesmo? E ele também é autor do Elogio da Loucura, um livro que satiriza os dogmas da Igreja Católica. Então percebam que, pelo fato de Erasmo ter vivido num país que era um pouco mais aberto a esses tipos de ideias, ele se dá o luxo de escrever um livro como esse e não ser tão perseguido assim. Um outro cara muito importante é o chamado Michel de Montaigne. Deixa eu só parar aqui que rapidinho, tem umas perguntas ali no chat. Emanuel. Eu li O Príncipe, traduzido pela Nova Fronteira, recomendo muito. Li quando estava no primeiro ano do ensino médio. Na segunda série, li O Poder e Manipulação. E é uma forma atualizada de um príncipe, escrito pelo Jacob Petri. Perfeito, né, Manuel? É um livro, o Príncipe, ele está dividido em capítulos, né? Você sabe, com certeza, muito bem, porque você leu com profundidade. É um livro que está escrito em capítulos, assim, né? São capítulos que têm frases de comando. O que fazer quando tentarem derrubar o seu reino? Estou imaginando aqui. O que fazer para trazer de volta a confiança do seu povo? Qual momento é o mais ideal para você contratar mercenários? Né? Então, na próxima aula com o professor Leandro, vocês com certeza vão trabalhar isso de forma mais aprofundada. Mas o meu ponto aqui é mostrar que a ideia de um manual político vem do Erasmo, tá certo? Que mais? Emanuel, professor, como o hedonismo interfere na filosofia e na arte? Boa pergunta, né, Emanuel? O hedonismo nada mais é do que essa busca pela felicidade, né? Você sabe que na aula sobre filosofia helenística, né, foi-se falado bastante sobre esse aspecto do hedonismo, mas com cuidado, com temperança. A gente vê aqui no Renascimento, de fato, um resgate dessa busca pela felicidade. Essa busca pela felicidade, ela pode ser intelectual ou ela pode ser
carnal. O que a gente vê, na verdade, é uma reconexão entre essas duas buscas de felicidade, mas, sobretudo, se afastando um pouco da intelectualidade ali da Idade Média da Igreja Católica. Mas a minha pergunta é, será que os costumes mudaram tanto assim? Será que essa galera também não era cristã, também não era devota? Né? Então, vale a pena a gente refletir sobre isso também. O Michel de Montaigne, ele nasce em Montaigne, dentro de um castelo, né, que leva o nome da mesma cidade. Ele era um cara muito nobre, muito rico, não sei se você já viu ele quando você estudava na escola, enfim, já ouviu falar o nome dele. Ele foi um cara humanista, ele ficou muito conhecido pelos seus ensaios, e ele escreve um livro sobre os canibais brasileiros, tá certo? Mas o Michel de Montaigne, mesmo nessa época, ele vai trazer uma perspectiva um pouco diferente, tá? Não é uma perspectiva, assim, revolucionária demais sobre os povos indígenas aqui, mas é uma perspectiva um tanto quanto menos absurda dentro daquele contexto do século XVI, né? A gente acabou de ter aula sobre questão indígena, se você não viu, faz a sua assinatura no ProEnem, né? Checa lá, dá o seu like, beleza? Porque a gente está conectando o que a gente viu em filosofia com sociologia, tá bom? E aí, temos também um cara muito importante, tá? Antes da gente começar a fazer exercícios, que foi Francis Bacon. O Francis Bacon é um dos nomes mais importantes do pensamento científico que está sendo gestado, que está sendo criado ali no século XVI. Tá bom? Ele vai ser um cara que vai falar bastante de um conhecimento de um método indutivo em oposição ao método dedutivo de Aristóteles. Então, ele é um cara que também vai se fiar na forma com a qual a gente precisa utilizar a ciência para analisar as coisas com empiria, ou seja, ver os aspectos sensíveis ao nosso redor para se chegar a uma verdade segura e absoluta sobre as coisas, tá bom? E aí, já encerrando, né, antes da gente fazer uns exercíciozinhos para a gente terminar, na próxima aula, com o professor Leandro, já que vai estar recuperado com certeza, vocês vão trabalhar uma obra fundamental para o seu vestibular, que é o Príncipe de Maquiavel. Cuidado, minha gente, por quê? No Enem, as questões de filosofia, elas têm cada vez mais aparecido com um teor de dificuldade um tanto quanto alto. Se você pegar a prova do ano passado, por exemplo, todo ano eu faço as provas, tá? Para corrigir com os meus alunos, espero que a gente consiga fazer isso aqui também no ProEnem esse ano. Você pode perceber que as questões de filosofia eram as mais difíceis, né? Assim, sem sombra de dúvida. E as questões de sociologia, elas são um pouco mais temáticas, né? Não que elas não sejam fáceis, mas elas são de coisas que estão um pouco mais ali na ordem do dia, né? Vamos falar sobre um pouco sobre gênero, classe, raça. Claro que fazendo o nosso curso você vai estar mais do que apto e apta a fazer a prova. Talvez outras pessoas que não façam ProEnem ou que não tenham aulas regulares de sociologia, não consigo. Mas o meu ponto é que esse cara aqui, ele já caiu com uma certa frequência nas provas de filosofia. Então você tem que saber minimamente o que ele vai falar. O que eu gosto de fazer e falar com os meus alunos é, quando você se deparar com um autor ou com uma autora em filosofia, tenta mentalmente, na sua cabeça, contextualizá-lo. Por exemplo, quando eu vou falar em Maquiavel, eu estou falando de renascimento. Eu estou falando de uma quebra de paradigma em relação à filosofia grega. Eu estou falando sobre os valores de virtude e fortuna. Eu estou falando daquela ideia de que vale mais ser temido do que ser amado. Eu estou falando necessariamente de realismo político. Isso tudo você vai ver na sua próxima aula. E também você vai ver mais à frente esse cara fundamental, que também já foi tema de vestibulares, Brasil afora, né? Professores e professoras de bancas amam cobrar esse cara, porque é com ele que a gente começa a dizer que a filosofia se torna uma ciência. Filósofo, matemático, né? Autor lá do método cartesiano, que é o pavor dos estudantes, né? Na escola, mas ele era um filósofo e também matemático, beleza? Fazer exercício aí para a gente começar a encerrar? Começar a dizer adeus, infelizmente, né? A filosofia encontra-se escrita nesse grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos, isto é, o universo, que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Então você pode ver a citação de Galileu, que ele fala sobre a questão da importância da filosofia. No contexto da Revolução Científica do século XVII, ao assumir a posição de Galileu significava defender a... Vejam aí as opções, vejam se vocês conseguem fazer. Letra A. Continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.
Letra B. Necessidade de estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. C. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. Letra D. Importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja. Letra E. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Bota aí no chat, fala um pouquinho aqui para mim, vamos ver a alternativa correta. Ver se você consegue fazer. Olha só, eu gosto sempre de ir anulando, né, evitando as alternativas que são mais incorretas, tá certo? Ah, desculpa, perdão, passei aqui. Então aqui você vai ter, por exemplo, letra A, continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média. É isso? Há uma continuidade entre esse vínculo? Você vai ter uma necessidade de um estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. É sobre isso que ele está falando ali? De você precisar estudar língua e matemática? Ele está falando de uma posição de uma nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica? Ele está falando da importância da independência da investigação científica pretendida pela Igreja? Cuidado que eu vi gente colocando ali a alternativa C, não é mesmo? Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Então, olha só, das mais absurdas para as mais possíveis. Letra E, a matemática não era inadequada para elaborar uma explicação racional da natureza. A matemática, na verdade, ela busca isso, né, decifrar a natureza. Então, a letra E já foi de arraste, já foi de base. Letra A, continuidade do vínculo, também não. Necessidade do estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático, também não. Ficamos em letra C e letra D. Vê o que vocês colocam aí, minha gente. Estou esperando vocês colocarem no chat. O pessoal botou letra D, o pessoal botou, tá em dúvida. O que mais? Letra B. Não, a letra B já foi, tá? Pode ser ou só a letra C ou a letra D. C, C, C. Quem botou letra C, de fato, é essa, minha gente. A palavra aqui, a investigação científica pretendida pela Igreja, não, né? A Igreja não necessariamente ela vai favorecer e vai valorizar essa investigação científica, beleza? Vamos lá, fazer mais uma para a gente passar a régua e matar, tá bom? A ONU declarou em 2009 o Ano Internacional da Astronomia pelos 400 anos do uso do telescópio nas investigações astronômicas por Galileu Galilei. Essas investigações desencadearam descobertas e, por sua vez, uma nova maneira de compreender os fenômenos naturais. Além de suas descobertas, Galileu também contribuiu para a posteridade ao desenvolver o método experimental e a concepção de uma nova ciência física. Com base nas contribuições metodológicas de Galileu, é correto afirmar que pessoal que colocou ali no chat que errou, não tem problema, tá? Eu falo isso para os meus alunos na sala do Meet. O momento de errar é aqui e agora, né? Não pode errar lá no final do ano, no seu vestibular, no seu Enem. Aqui é hora da gente praticar mesmo, fazer exercício e errar. Tirar sua dúvida, tá bom? Vamos lá, olha só. Letra A. A experiência espontânea e imediata da percepção dos sentidos. A ciência é a tentativa de fazer uma experiência espontânea e imediata? Não, né? Letra B. A observação, a experimentação e a explicação dos fenômenos físicos da natureza desenvolvidos por Galileu aprimoram o método lógico-dedutivo da física, da filosofia aristotélica? Vou até voltar, porque eu falei justamente o quê? O contrário sobre isso, né? Cadê? Ah, não, tá mais aqui à frente, peraí. Ah, falei aqui, ó, do Francis Bacon, né? Que é o método indutivo em oposição ao método dedutivo. Se Francis Bacon é contemporâneo de Galileu e eles estão conversando um pouco em relação à Revolução Científica, é evidente que a galera da Revolução Científica, essa tropinha toda, vai se opor ao método dedutivo, porque o método dedutivo, como o nome diz, baseia-se em deduções, e deduções são muito fracas para se chegar à verdade absoluta sobre as coisas. C. Vê se o pessoal vai colocando aí o gabarito, vamos lá. Já vi ali algumas alternativas, letra B, letra C, vamos botando aí, pessoal, vamos lá. C. A observação controlada dos fenômenos na forma de experimentação, segundo o método galileano, consiste em interrogar metodicamente a natureza na linguagem matemática. Essa eu gostei. Peraí, vamos ver a letra D. A verificação metodológica da verdade das leis científicas pelos experimentos aleatórios. É aleatório ou é controlado? O método galileano reafirma o princípio de autoridade das interpretações teológico-bíblicas. Reafirma o princípio de autoridade? Então o nosso gabarito, minha gente, aí só pode ser letra C. Observação controlada dos fenômenos na forma de experimentação, segundo o método galileano, consiste em interrogar
metodicamente a natureza na linguagem matemática. Não se esqueçam, Galileu era um matemático, era um astrônomo que se baseia na filosofia para construir seu pensamento, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que tenha sido bom a nossa aula, esse momento que a gente passou aí, esses minutinhos, tá? Te aguardo na sala do Meet toda terça-feira, eu vi uma galera ali, né? Ângelo, Romerson, a galera que sempre aparece depois, né? Coloque no chat como tem sido bom a sala do Meet, né? Gente, é isso. Mais uma vez, eu sou o professor Caio Barros. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Sei que é uma missão difícil substituir o professor Leandro, mas a gente tenta e a gente tentou, tá bom? Um beijão, viu? Boa semana, valeu, até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.